Bom, caiu aqui. Acho que caiu o sinal. Não sei se foi o meu ou foi o dela. Tô chamando ela aqui pra ela entrar aqui. Acontece. Vou chamar ela aqui. Cadê ela aqui? Ela entrou aqui. Fiz uma live hoje já. O telefone tá Oi, muito. Léo. Botão. Não, mas é Voltamos. que você carga mesmo o telefone aí, normal. Internet também todo mundo tá usando, né? Tá caindo Tá toda hora, impressionante. toda hora Peço também. desculpas aí ao pessoal que nós estávamos aqui bombando com mais de 30 pessoas na nossa live, Pô, muito mas bom, né? estamos aí, foi muito bom. E aí Vamos lá, o que eu pode estava falar. falando, Léo, eu acho que é importante que a gente coloque para as pessoas o seguinte: quando você recebe uma fake news, quando você recebe uma informação falsa, quando você recebe uma coisa que denigre a imagem de alguém pelo WhatsApp ou, sei lá, pelo direct, em algum lugar, você tem o dever de denunciar essa pessoa, porque às vezes estão falando mal de A, B ou C, independentemente de que seja político ou não, mas pode ser uma mentira, uma fake news, e você está acreditando que aquilo dali é verdadeiro. E aí você cai no universo de uma desinformação que até a própria pessoa, a vítima, não está sabendo. Entendeu? Nós tivemos vários casos aí de fake news, como eu falei, das eleições, mas é importante a gente fazer essa analogia com os dias de hoje. Nós tivemos, por exemplo, um caso de uma imagem que aconteceu no WhatsApp, foi compartilhado um rapaz negro que tinha ajudado uma pessoa no ônibus que estava passando mal, pegaram aquela imagem, aquela filmagem do rapaz, era um rapaz até conhecido aqui no bairro, né? O ônibus que estava circulando era por aqui, pegaram aquela imagem daquele rapaz e colocaram assim, cuidado, ladrão no ônibus tal. E aquilo foi disseminado de uma certa forma que chegou até a pessoa, né? E as vítimas se sentiram assim, aviltadas na sua imagem. Você imagina você ter uma fake news sua circulando de que você é isso, você é aquilo, e você não ter. E aí conseguiram localizar de onde partiu isso daí, mas isso dá um trabalho. O Dá um trabalho. inquérito policial o inquérito policial, ele é grande. Por quê? Porque você vai chegando até a formiguinha inicial da disseminação. E para isso nós temos essas delegacias virtuais de crimes da internet. E aí eu queria até depois voltar para a denunciação caluniosa em tempos de eleições, mas eu queria que você falasse também, Léo, dentro da sua experiência, como é que esse direito processual civil do dano moral, que se você tem visto muito isso daí, se você já pegou alguma ação em relação a isso. O que eu vi no tribunal, ainda não peguei, assim, graças a Deus, entre aspas, né? A gente vive no Uhum. processo. Bom, mas o que eu vejo, o que eu já vi no tribunal, né? A gente estava até conversando, eu dei uma pesquisada também, outras coisas, essa possibilidade realmente de um dano moral, né? Aí, porque aí você tem uma mancha, uma mácula, a imagem pública, uma Exato, possibilidade de terrível. cidadão. É terrível, e às vezes o que você falou é muito importante para as pessoas terem noção, para você reverter isso, é um problema sério. Você quer ver um exemplo aqui? Tu imagina um cara que é acusado de estupro. E aí, no processo, no final, ele já foi julgado pela sociedade. Já Sim. está morto, né? E aí, no final do processo, descobrem que é mentira. Aquele cara consegue ter de volta o estado quo dele? Ele consegue voltar ao estado inicial? Negativo. Nunca Sem mais. A chance, mesma nunca coisa mais. é da
a questão das fake news, sabe? Nunca mais o cara ele vai conseguir tirar todo, porque as pessoas que recebem, elas falam assim, será que era mentira mesmo? Você quer ver uma coisa interessante? Essa Coisa desconfiança. aconteceu comigo num grupo aqui que eu fiquei assim, meu Deus, não adianta. Tem um cara que deu um estudo aqui, Flávio, um estudo interessante, que ele fala assim, independentemente de você desmentir uma fake news de alguém, você tem aí 20%, não sei como é que é a base do estudo dele, você tem 20% de pessoas que vão continuar acreditando que ele é verdade. Sim, Bom, sim, sim. independentemente de você apresentar fatos, números, comprovante, é um problema sério isso aí. Sabe o que o cara me passou? O cara passou uma fake news de um texto que um determinado jornalista importante tinha talvez publicado em redes sociais. Aí o jornalista manifestou, eu não publiquei isso. Eu coloquei pro cara lá no grupo, ó. O cara falou aqui agora que não publicou isso. Aí ele, não tem problema, que o texto é bom. Falei, cara, velho, né? Porque, assim, o fundamento dele ter espalhado esse texto é porque era um jornalista tal com credibilidade. Se o texto perde o sentido, se não é o autor do texto, aquele jornalista com credibilidade, perdeu, não acabou o texto, sabe? Então, assim, tem uma coisa que eu quero que você fale, assim, então essa questão do dano moral, tem decisões judiciais em relação a isso, e as pessoas são responsabilizadas, tá? Na parte civil, para indenizar. Aí você tem, por exemplo, isso não só é relação a eleições, né, do nosso país, você tem em clubes, né, de futebol também, alguns casos específicos, que tem um candidato processando o outro, né, por conta de espalhar, na época da eleição do clube, um dado todo sobre aquele outro candidato, por fim de tentar manchar a imagem. O objetivo é o quê? É manchar a imagem, tirar o crédito e pegar para você. Ou para alguém que tem interesse. Esse é o motivo. Então, assim, a justiça tem decidido pela questão. E são indenizações fortes, né? Não está falando aqui de, né, coisas de pouco valor. Né? Quando descobre o autor da fake. E o juiz vai entender aí. O que o tribunal vai entender? Lá do artigo 944 do Código Civil, a extensão do dano. A extensão do dano. Até onde o dano impactou a vida da pessoa. Pô, ele perdeu a eleição por isso. Olha, a filha dele na escola começou a ser esculhambado, o filho esculhambado. Ele perdeu, ele foi ameaçado de morte. Assim, o que o juiz vai entender nisso aí é a extensão do dano. Até onde aquilo ali causou, impactou negativamente na vida da pessoa. Então, assim, isso é sem muito dúvida. E uma coisa aqui que estão falando que eu acho que é importante, hoje em dia, você não tem mais o foco na informação, você tem que disseminar aquilo que te transmite. E é verdade, porque foi o que nós colocamos anteriormente, Léo. As pessoas não checam se você está falando a verdade, se aquilo dali é verdadeiro ou não. Querem transmitir, querem ser o foco da informação de transmissão. E aí o que acontece? A minha preocupação hoje em dia, justamente, Léo, com o fato das pessoas tipificarem essa denunciação caluniosa na época das eleições. Importante o candidato, nós teremos aí candidatos a vereador, a prefeitos, que esses candidatos, principalmente os que estão mais distantes, eles possam acompanhar essa situação. Tá me ouvindo, Léo? Tô te ouvindo. Tá, porque a internet que estão... Tô te ouvindo. Flávia? Flávia? Não. A tua internet tá ruim, eu acho. Não tá? Vocês estão me ouvindo bem? Oscila, né? Tá brabo aqui, ó. A internet. Deixa eu ver aqui se ela consegue voltar. A gente faz aqui pra... Semana passada era a minha internet, estava ruim. Ó. Vamos ver se... Oi, tá me ouvindo? Não, agora sim. Desculpa. Ano passado era a minha aqui em casa, eu não conseguia fazer a live com a professora. Eu tirei o Wi-Fi para ver se o próprio celular vai, mas desculpa. Então, eu estava dizendo o seguinte, nós teremos nas próximas eleições aí um fato muito importante, que são candidatos a vereadores e a prefeitos, e que principalmente os novos candidatos que ainda não têm essa informação, eles precisam se inteirar com os seus advogados, o seu staff nesse momento é importante, porque os advogados principalmente, eles têm de estar atualizados, né, e acompanhando
principalmente essas mudanças da nuance da lei eleitoral. Por quê? Porque quando você olha essa denunciação caluniosa do candidato com fim eleitoral, isso é crime. Você imputar a alguém um crime que ele não cometeu, uma situação que não é pertinente a ele, você pode ser punido. Então, você acha que você distribuindo uma fake news pelo WhatsApp, uma imagem, aquilo que eu te falei da Deep Web, que hoje está muito fácil, a montagem de um personagem com outro personagem, e você bota o título lá embaixo e te espalha. Ah, não vai dar nada. Uma outra espécie de fake news que eu observei, isso aí, dá um abraço aqui ao Porto Salgado, parceiro. Uma outra questão que eu recebi, que eu tenho observado das fake news, não é propriamente fake news, tá? Aí você tem uma distorção. O que é? O cara posta uma situação hoje, como se fosse hoje, que aconteceu em 2010. Exatamente. Ele consegue Exatamente. pegar um fato idêntico que aconteceu lá para poder encaixar na situação de hoje. Mas essa é a proposta. Tem a data, velho. Assim, meu amigo, isso aconteceu em 2010. Ele, pô, mas não importa, tá igual hoje. Cara, as pessoas chegaram. E aqui, gente, tem gente que tem assim, baixa escolaridade. Eu não concordo, não. Sabe? Às vezes tem gente com faculdade, com pós, e que dissemina fake news, você alerta e continua mantendo aquilo. Você, a coisa chegou num estágio muito crítico. Eu acho interessante, tem uma pessoa até falando da diminuição dessa prática para lutar em face disso, mas a gente só consegue, Léo, a partir do momento em que você estuda e se interage a respeito disso. Você que trabalha hoje com um parlamentar, com um político, você tem que estar ligado, plugado nas informações, porque a qualquer momento foi aquilo que eu contei no início da nossa live. O candidato ou o atual figura pública, ele tem a sua imagem 2 segundos disseminada num Twitter falso, numa Wikipédia falsa, e que você tem muitas vezes perfis falsos no Facebook. Aquela história, Léo, que a gente está cansado de saber, colocando as eleições aí para frente, a realização ou não de discursos. Você pega, como você mesmo disse, um discurso antigo da pessoa, encaixa ele dentro de um perfil e fala assim, olha aí, ó, o que ele está pensando agora. Olha o que ele está falando. 85, né? Exatamente. Ou então, eu acho um fato muito interessante que está sendo até estudado, levantado, a votação da Hillary Clinton com Trump. Né? Na situação da Hillary Clinton, foi muito interessante porque foi comprovada a fake news. Várias falas, vários e-mails que foram traduzidos dela, não foi nenhum assessor dela que passou, foi invadida a caixa dela de e-mails, mas dispararam e-mails falando a respeito de alguns fatos dela para vários eleitores. Você imagine como é que aquilo dali nos Estados Unidos... E olha, gente, fake news não é só no Brasil, não. Ela tem no exterior. Ela é mundial. E lá fora, nós já temos os estudos de algumas cortes que estão penalizando. Elas conseguem prender essa pessoa e com severamente penalizada, com graves danos à população. Tem pessoas até que com as fake news lá, eu acho que não só candidatos, mas pessoas comuns, elas se suicidam. Aqui no Brasil também a gente tem isso, né? O chamado bullying, né? Aquela perseguição, aquela invenção. Mas o dado mais importante que eu acho que a gente tem que colocar aqui para as pessoas, Léo, é o seguinte: o que você pode fazer? O que você, nessas eleições, pode tratar disso daí? Você tem que filtrar. Qual o cuidado que a população Qual o cuidado? pode falar pra gente? Exatamente. Que nós temos no celular, todo mundo tem um Facebook, um Instagram, como está aqui hoje. Sim, sim. O que a gente pode fazer para não ser massa dessa manobra de espalhar coisas indevidamente? O que você Exatamente. pode fazer isso? A prática de crimes digitais hoje, ela é muito disseminada de forma, até então, até um tempo atrás, ela era bem imatura. Hoje ela já é técnica. Então, se você é advogado, se você faz parte de um staff, se você tem interesse naquele candidato, você tem que prestar atenção no que estão falando a respeito dele, para que você possa pontuar e correr atrás dessas informações na checagem disso daí. É uma questão muito importante para você conhecer o seu candidato. Hoje em dia, a mácula de qualquer imagem, ela é em 5 segundos, né, colocada na rede. Fatos acabam com a sua vida. Então, os fatos, hoje em dia,
eles acontecem de uma maneira tão disseminadora, tão avassaladora, que você mal entra para a política, a sua vida já é totalmente colocada ao avesso e ela é disseminada, ela é colocada da pior forma possível. Então, eu acredito o seguinte, que a rapidez das informações hoje, elas trazem a você dois perigos. Um, você conhece dos fatos em segundos. E dois, eles destituem uma informação em 2 segundos também. Então, eu acredito o seguinte, muitas pessoas... A Ana, rapidinho, a Ana falou aqui, que é a questão dos grupos de família, é um perigo também, né? É uma Sim. questão pontual, os grupos de famílias, infelizmente, exercem esse desserviço. Dá um abraço aqui para a Isa Gravatar, a gente fez Isa Gravatar. Isabelle, beijo, obrigado pela live de hoje, você é maravilhosa, linda demais, te amo. Bom, eu iria falar, a Marisa Gáudio, que é uma excelente advogada, nossa diretora de várias frentes da mulher na OAB, agradeço pela presença dela aqui, dos outros amigos também da Alerj, que estão aqui presentes. Ainda agora nós tínhamos o deputado Carlos Caiado aqui na nossa live, não sei se ele ainda continua, mas ela fala aqui sobre o direito de resposta. A gente tem a Lei 13.188 de 2015, que fala sobre o direito de resposta do ofendido. E essa retificação no veículo de comunicação social. Pouca gente sabe que você tem esse direito de resposta. Você tem que ter essa certeza de que você tem o direito de ir para a rede social e pedir o direito de retratação. Desagravo, Isso né? é fato, um desagravo, exatamente. Quantos candidatos sofrem com essa situação e na parte próximo das eleições, eles vão você já até pode ter visto nas mídias sociais e pedir o direito de resposta, porque lhes foi concedido através da justiça. Tá falando é importante, né? Claro que hoje você tem a configuração da internet. Antigamente isso acontecia na televisão. Quando o candidato era, teoricamente, sofria algum dano à imagem devido, ele era concedido na televisão, né? Exatamente. Até antes do Jornal Nacional tinha lá concedido direito de resposta ao candidato tal, sim, e aparecia o vídeo dele e tal. Isso aí hoje é você transferir hoje isso para a internet. É você pegar a inteligência anterior e botar na internet. Pedir para o Facebook publicar, pedir para não sei quem. O que é o dono da rede social, né? Léo, eu acho importante o seguinte, nós estamos mudando o comportamento para as próximas eleições. O foco agora para as próximas eleições são justamente essas disseminações de informações falsas. O TSE tem feito um trabalho muito importante, o TRE daqui do Rio de Janeiro, eu também quero parabenizá-lo, porque ele faz essas reuniões com os advogados, né, de direito eleitoral e hoje de direito digital, porque nós somos advogados de direito digital, não temos como não ser, né? E que nós estamos buscando, dentro dessas pequenas falhas da pessoa que é a disseminadora da fake news do candidato, a punição. Porque você pode sim ser identificado, como eu falei lá no início, e você vai responder pelo dano moral. Eu tenho 3 inquéritos que foram muito bem instaurados na Delegacia de Crimes da Internet em face de uma pessoa que denegriu a imagem do meu parlamentar e que eles foram à conclusão, entendeu? Foram identificadas essas pessoas, a necessidade de impetrar uma ação de dano moral, ela foi discutida, sim, mas viu-se que essas pessoas eram pessoas que estavam ali por mera diversão. Os grupos de família, como nós colocamos aqui, eles são muitos disseminadores de informações. E a gente brincando, às vezes, passava de uma informação para outra sem checagem. Só que a época pior, como a gente colocou lá no início dessa live, é a época da eleição. Porque começa a falar mal de um, falar mal de outro, e essa polarização ela chega de uma forma muito grave aos meios políticos, entendeu? Quem não conhece, quem não soube de um candidato que teve a sua imagem totalmente destruída em 5 segundos numa internet. A gente teve agora aí da situação do ex-ministro da Justiça Moro, né? Que foi muito engraçado, porque teve o discurso dele do pedido de demissão dele, e, tipo, minutos depois começaram a surgir várias coisas referentes à vida dele, né? E que ele disse que não era ele. Até a publicação que ele não fez, montaram realmente, não estou aqui discutindo, tá? As razões da demissão, não foco nisso. Estou falando aqui a questão das informações que foram divulgadas após a saída dele, para tentar falar assim, ó, esse cara saiu, mas ele não prestava. Enfim, o cara criaram até postagens do Twitter dele, recente, foto com o Rodrigo Maia, que foi 2 anos atrás, como se tivesse sido
após o discurso, almoçando, ó, eu recebi uma assim no WhatsApp. Olha lá, fez o discurso e foi almoçar com o Rodrigo Maia. O que você sabe da Importante. com o presidente? Importante você falar desse assunto, ô Léo, porque a figura do spoofing, que eu estou dizendo desde o início, que é a técnica utilizada pelos hackers de invadirem a identidade de alguém e nos meios de spoofing. S de sapo, P de pato, O, F de faca, I de índio, N de neném, G. Então o hacker invade você, né? Coloca a figura como se fosse você e se passa por todo o teu meio digital e transformando informações como se fossem legítimas suas. A verdadeira spoofing, isso, a verdadeira fake news. E o hacker, ele conhece o teu perfil, ele sabe qual é a tua rede de contatos. Então, ele invade aquilo dali para transformar você numa figura pública denegrida. Foi como você acabou de falar. E isso já vem sendo detectado, o spoofing, Léo, desde a época de quando tiveram hackeados os telefones dos parlamentares. Na época, o ex-juiz, ex-ministro Moro, ele teve seu celular hackeado e foram disseminadas várias informações de WhatsApp como se fosse ele falando. E aí você vem, como é que você vai identificar isso? Como é que você vai saber, você vem à tona de quem é o autor daquela informação falsa? Quem é o autor daquilo dali? Como é que você vai parar isso daí? Há uma investigação ainda da Polícia Federal a respeito desses hackers e que hoje, como a gente falou também lá no princípio, Léo, nós temos dentro do nosso tema dessa live, nós temos dentro do Congresso várias discussões da CPMI. Qual é a principal questão hoje dentro do Congresso? Por que você acha que demoram tanto a resolver um assunto de interesse público? E deles também, dos parlamentares. Deixa eu te colocar algumas coisas, Léo. Justamente a dificuldade está... Você sabe que a gente tem o marco da internet, a lei do marco da internet, a lei geral de proteção de dados que deveria entrar em vigor agora, em agosto, há uma medida provisória discutindo essa situação dela para frente, mas essa comissão parlamentar mista de inquérito, ela está encontrando dificuldade, por quê? Porque a checagem de dados, as informações que foram colocadas de um parlamentar contra o outro, elas são muito minuciosas, porque você tem que você tem que compartilhar com o provedor, você tem que pedir a quebra do sigilo, de onde veio aquela informação, porque você imagina você pedir ao Facebook, ao Instagram, ao WhatsApp, o IP daquela pessoa. Como é que você vai identificar aquele provedor? E se aquela pessoa que disseminou a informação, ela foi feita dentro de uma dark web, que é justamente a internet negra que hoje em dia está sendo utilizada. É difícil pegar a dark web? É difícil, mas é um campo que já está sendo estudado, é um campo que já está sendo conhecido. A Polícia Federal, ela dispõe de um mecanismo muito importante que cabe aí o pessoal até estudar, eu acho que é legal essa informação. A Polícia Federal, ela dispõe de um mecanismo muito bom de levantamento desses dados dentro da Dark Web. Então, por exemplo, ela é utilizada hoje, a infiltração de técnicos, de policiais técnicos nessa dark web para pegar justamente os autores de crime de pedofilia na internet. Então, para você ter uma ideia, como a polícia já está trabalhando nessas questões, ela está trabalhando também nas questões políticas, porque você consegue identificar o autor dessas falsas informações. Então, agora, acho que é legal. Assim, a questão que eu quero perguntar a você também, já que você está muito mais dentro disso do que eu, né? A questão... Por que demora tanto, né? Está demorando tanto a ter uma lei que, por exemplo, tipifique como crime, por exemplo, essa questão, ou torne um agravante de um outro crime qualquer, podia botar em inglês de, por exemplo, denunciação caluniosa, um agravante fake news, assim. Por que você acha que existe essa demora dentro do Congresso para ter uma legislação mais segura, que vai trazer para o candidato uma segurança jurídica de que, opa, tendo uma distorção da minha imagem na internet, eu consigo aí buscar meu direito, ou imediatamente reverter, porque assim, não adianta também, às vezes o cara, a gente tem aquele período de eleição, são 3 meses de campanha política, né? Reduziu, mas são 3 meses, mais ou menos. Reduziram.
reduzir. Então você tem isso muito curto para até dar tempo de refazer, né? Essa questão toda já era para a sua eleição, você perdeu o objeto, você só vai ter o dano moral, e às vezes para o cara não é interessante, ele quer realmente. O dano é muito mais grave ele ter perdido a chance de candidatar do que o dinheiro que ele vai ganhar ali eventualmente. Então, sem assim, dúvida. Por que tem essa demora tanta, esse engavetamento? Não sei se o processo está engavetado, se está como pauta possível de uma eventual votação, porque assim, dentro do processo eleitoral vão ser aplicadas normas, né, subsidiariamente do processo civil. Tá? Então, assim, Sim, sempre. Com certeza. Ações de purgação de mandato, mas você tem dentro disso aí, né? E assim, o processo civil tem muita coisa para colaborar com isso aí. Hoje, o processo ele é muito rápido, tá? A gente tem muito a colaborar. Então, eu acho que é interessante a gente ter uma lei mais forte disso aí, até para a questão de conseguir uma liminar para derrubar um perfil, conseguir uma liminar para um direito de resposta, o que seja, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma legislação. Falta isso ainda, Flavinha. A gente falta... Léo, como a gente estava conversando no início, eu acho que falta principalmente a alteração do nosso Código Penal. Eu acho que já está na hora dessa alteração em virtude do que está acontecendo. Nós temos já essa tipificação da fake news, a gente já tem essa discussão, mas a dificuldade aqui na demora disso daí é o seguinte, por exemplo, tem a discussão de como é que você vai criminalizar o usuário ou você vai criminalizar quem difundiu. Porque, por exemplo, você é o usuário, você só recebeu a informação, aí você vai e passa para outra e que passa para outra, aí você vai atrás de cada um. Quem é o principal autor dessa informação? É quem buscou... A origem do problema. Seria a isso, origem né? do problema, exatamente. E assim como você tem que achar a origem do problema, você também tem que sanar, você tem que cortar ali na carne quem é que está disseminando. Porque às vezes o cara só produziu, passou para você e falou assim, olha aí, mas ele não teve o interesse, é aquela situação da culpabilidade, ele não teve a intenção de que você repartisse aquilo com ninguém. Aí você que teve uma curiosidade falando, fulano, o que Beltrano passou para mim? E aí começa essa tipificação a se expandir, né? E aí começam as discussões sobre a rede. Então, essa demora, ela está justamente em não alteração do Código Penal, que a gente ainda não tem. A legislação nossa ainda tá caminhando muito devagar, entendeu? E principalmente as plataformas. Você hoje tem muita dificuldade por conta do Marco Civil da internet. Quem puder estudar a lei do Marco Civil da internet vai ver que ele ainda não está de acordo com tudo aquilo que nós gostaríamos que ele estivesse para podermos interagir com essas fake news. Entendeu? Então, assim, eu acho que o menor valor, sem o menor pudor, elas devem ser colocadas, sim, em discussão para as próximas. Chamando ela de novo aqui. Caiu a internet dela. Sei lá. Volta aqui pra gente conversar mais. Oi. Oi, Tem problema. Tá me ouvindo? Tem um macete aqui que volta já sem derrubar a live. Tá, então, me ouvindo, Léo? Agora sim. Tá me ouvindo? Tô. Mas eu não estou conseguindo colocar minha imagem. Enfim, dentro desse universo que nós já estávamos conversando, eu acho que nós temos sim a necessidade de alteração do Código Penal e principalmente uma atualização das informações de uma forma muito mais precavida pelos cidadãos. Entendi. Eu acho Agora, que é uma isso. coisa dentro aqui, né? A gente falou bastante aqui disso, né? Acho que a gente vai ter assunto para outras lives sobre isso aí. O assunto é muito interessante. Eu, quando comecei a divulgar para os meus alunos, meus amigos esse assunto, todo mundo ficou curioso para poder ver isso aí, poder entender, poder conhecer, porque é um universo desconhecido. Sem eu dúvida. gosto de direito eleitoral, estudei direito eleitoral, é uma matéria letiva na faculdade, tive que buscar fora um pouquinho para entender mais um pouquinho. Mas a questão das fake news realmente é um mundo novo, tá? Até para quem está operando há muito tempo, é um mundo novo. Sim. Então, Flávia, eu queria que você falasse uma questão dentro disso. Tá ouvindo, Flávia? Eu tô te ouvindo, só não tô te vendo. Tá. Uma questão muito importante dentro disso aí o que você acha, quais são os próximos passos para isso, né? O que você acha a tendência para a gente conseguir minimamente minimizar esses danos de fake news? Hoje, com
com a Covid-19, meu Deus do céu, você recebe todo dia fake news para curar a doença, né? Tipo, gargarejo com vinagre e alho, né? Álcool em gel não cura mais nada. Enfim, você tem Olha, aí. Léo. Acho que travou tua imagem, né? Deixa eu chamar você de novo aqui, peraí. Chama aí. Oi, Léo, tá me Ué, ouvindo? a internet está um problema sério. Então, assim, Tá, não tá. adianta. Já passei por isso, eu sei o que está acontecendo. Era aqui semana passada. Meu Deus, que ódio que dá isso. Mas vamos continuar aqui, fala aí. Você tá me ouvindo? Tô, perfeitamente. Eu só não estou te vendo ainda, mas deixa eu te colocar uma situação. Eu acho que a gente tem que desenvolver, Léo, mais pesquisas e estudos sobre essas regras de internet, a influência nas eleições, principalmente o uso de robôs, a disseminação de informações falsas. Eu acho que a gente tem que aprimorar esse estudo para desenvolver regras justamente na circulação, na disseminação de informações. Hoje, com a Covid, não sei se você percebeu, Léo? Oi, tô ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não sei se você percebeu, a internet está caindo. Ela está quebrando porque o uso dela está sendo tão over que as pessoas estão tentando, de alguma forma, passar informações a respeito dessa doença que para a gente ainda é muito nova. Sabemos que ainda não tem muita coisa estudada, né? A cura ainda está distante, mas eu acho que isso está sendo um perigo muito grande. Então, acredito que nós tenhamos muita dificuldade aí em controlar o que está sendo disseminado. Entendi. Flávia, a gente está chegando quase antes da internet derrubar a gente, faltam 2 minutos. Agradeço demais por essa live aqui. Eu peço desculpas que eu não estou conseguindo segurar a minha live. Tá acabando aqui o tempo também, 1 hora o Instagram derruba a gente. Ah. A gente vai marcar um segundo papo disso, tá? Você pode ter certeza. E eu quero que você traga aí depois para a gente conversar, deixar já o pessoal com um gostinho de quero mais. Os seus trabalhos, né, dentro do direito eleitoral, né, a gente falou sobre a questão, o seu trabalho, a questão das ações de direito eleitoral, a gente pode trabalhar um pouquinho disso aí dentro disso. Sim. Tá? Eu acho que a gente pode trabalhar isso aí melhor e as pessoas vão agregar conhecimento. Eu gosto de trazer pessoas aqui de outras áreas do direito, você é direito eleitoral, sabe? Você tem muito conhecimento, sabe que eu sou seu fã demais. E já fica cada isso, já fica convidada para vir aqui de novo, semana que vem ou na outra, com um tema relacionado a direito eleitoral, tá? E aí alguma ação importante, alguma questão dentro disso. E a gente trabalha outras questões, tá? Muito obrigado, pessoal. Flávia Aguiar, assessora parlamentar, menor qualidade, minha amiga de muitos anos, um carinho por ela. E fiquei muito feliz aí da gente bater esse bate-papo aí, muito legal. Vou salvar a live, vou te mandar o vídeo, vai ficar salvo aqui para vocês, tá? Léo, muito obrigada, viu? Um beijo, tudo de bom. Beijo, gente. Um abraço pra vocês aí. Tchau, beijão. Feriado, bom final de semana para todos. Igualmente, tchau. obrigada. Sou sua fã. Obrigado, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.